Cinética química, esse é o assunto. Vamos pegar firme, aula longa, pesadona, cinética e equilíbrio químico, importantíssimo. Lenha! Olha a nossa apresentaçãozinha que bonita, colorida, lousa verde, né? Lousa verde, verde, amarelo, tudo forte, beleza? Cores intensas para você não dormir. Então, vamos lá para a nossa apresentaçãozinha, cinética química. Olha só, primeira coisa, uma reaçãozinha química, como é que ela ocorre? Através de choques, de trombadas, de colisões entre as moléculas, tá bem? Então, para um átomo se desligar de uma estrutura e fazer uma ligação diferente, ou seja, transformando uma substância na outra, precisa existir trombada entre as moléculas. É a trombada que vai permitir que ligações antigas se rompam e ligações novas sejam formadas. Tá bem? Agora, não é qualquer batida, qualquer trombada, né, que os reagentes vão formar produto, tá? Tem que ser um choque que a gente chama de choque efetivo, que tem que obedecer duas condições, beleza? Olha só, primeiro, a trombada tem que ter energia suficiente. Se não tiver energia suficiente, não vai romper a ligação velha, tá? E para isso, então, para formar a ligação nova, precisa romper a velha. Nesse estágio intermediário que a gente tem o rompimento da velha ligação, tá? E a formação da nova ligação, a gente tem um estágio intermediário chamado complexo ativado, que é o estado mais energético de uma transformação química, tá? Molécula trombou, o choque foi efetivo, rompeu ligação velha, está formando ligação nova. Nesse momento de rompimento e formação intermediário, antes de formar produto, a gente chama de complexo ativado, beleza? Então olha só, para um choque ser efetivo, uma molécula tem que bater na outra no lugar certo. Tá vendo? Ó, encaixou certinho uma na outra para romper e separar formando o produto. Se tiver energia suficiente e a batida for no lugar certo, tiver uma orientação espacial correta, a gente vai ter então a formação do complexo ativado e em consequência disso a formação de produto. Tá? Então as moléculas, na verdade, elas ficam batendo, trombando umas nas outras o tempo todo. Bate, 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 bate uma molécula ali, ó, posição correta, mas não tinha energia. Depois bate em outra, tinha energia, mas não estava na posição correta. Então existe uma estimativa que diz o seguinte, que cada 1 milhão de trombadas que uma molécula dá com outras numa reação química, só uma ela vai atingir a energia suficiente e vai ter força suficiente, tá bem? Então vida de molécula não é fácil, ela tromba, 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 até que ela vai conseguir formar produto, tá? Para isso tem que ter energia e orientação espacial e posição correta, tá bem? Então olha só, quando ocorre a trombada, a batida perfeita, né, com rompimento de ligações, né, com energia suficiente e posição correta, a gente vai ter a formação de produtos. Tá legal? Então olha só, vamos pegar um gráfico aqui e observar esse processo com outro olhar, o olhar da termoquímica. Ó, um gráfico de entalpia. Veja, eu tenho aí uma reação endotérmica. Os reagentes têm menos energia que os produtos. Então o reagente, para se transformar em produto, tem que receber energia. Só que agora nós vamos acrescentar algo mais a esse gráfico. Dá uma olhada. Esse morrinho. O que seria esse morrinho? Esse morrinho corresponde ao que a gente chama de energia de ativação. Tá legal? É a energia necessária para chegar lá no complexo ativado. Senão a reação não vai acontecer. Sabe quando você, por exemplo, coloca o carvão na churrasqueira para fazer um churrasco? Né? O carvão está lá, as moléculas de oxigênio do ar estão ali trombando, 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 trombando e a reação não começa. Né? Então tem muitas batidas na posição correta, mas não tem energia suficiente. Então, quando você faz aquele foguinho lá no meio do carvão, você está fazendo o quê? Está acrescentando energia aos reagentes até que tenha energia suficiente para depois a reação ocorrer sozinha. Tá? Essa energia que a gente acrescenta para começar o processo, que vai dos reagentes até o topinho da montanha, a gente chama de energia de ativação.
E quanto maior essa energia de ativação, mais lenta é a reação. Quanto menor, mais rápida. Detalhe importante, tá? Olha só. Essa reação tem um ΔH positivo, é uma reação endotérmica, tá? O ΔH é a diferença entre produtos e reagentes, coisa que a gente já sabia. Veja bem, como é que a gente calcula a velocidade de uma reação? Tá? Olha só, reagentes formam produtos. Então os reagentes vão sendo consumidos. A quantidade de reagente vai diminuindo, enquanto que a quantidade de produto vai aumentando. E é essa variação da quantidade de produtos e da quantidade de reagentes é que a gente usa para calcular a velocidade. Tudo bem? Então a gente escolhe uma substância como referência e calcula a velocidade da reação em função dessa substância. Por exemplo, olha uma reaçãozinha genérica simples. 3 mols de A reagem com 1 mol de B formando 2 de C. Essa é a receita, tá bem? Então veja bem, vamos calcular a velocidade em função de A, em função de B e em função de B, C. Basta fazer o quê? É velocidade média. É a variação da quantidade de A em função do tempo, beleza? Essa variação é em módulo, tá bem? Final menos inicial é em módulo. Velocidade em função de B é a variação do B dividido pelo tempo. E a velocidade de variação de C, tá? Vai ser a variação do C em função do tempo. Não tem segredo, tá joia? Então vamos pegar um exemplo aqui, tá? Então o exemplo é a mesma reação aqui, joia. Então você tem uma tabela com a concentração de A em função do tempo. Logo, nós vamos calcular a velocidade em função do A, tá bem? Então, olha só, tem uma perguntinha aqui, A velocidade média de A no intervalo do tempo de 0 a 8 minutos. Foi definido um intervalo de tempo, vamos calcular a velocidade desse intervalo de tempo. Como vocês fazem na física, da maneira mais simples, velocidade média, tá? Variação da quantidade de substância em função da variação de tempo. Olha lá. Então a gente tem a variação do tempo, final 8, inicial 0, ok? E a quantidade do A, final 8, inicial 12,2. 8 não, 0,8, tá bem? Então é só subtrair final menos inicial na variação da quantidade lá de substância e final menos inicial no tempo, na variação de tempo. Tá joia? Então nesse caso aí daria 12 em função de 8, 12 dividido por 8, o que seria uma velocidade média de A de 1,5 mol por litro por minuto. Alguma dificuldade em fazer velocidade média? Nenhuma. Aonde que às vezes a gente enrosca? Olha só, quando ele dá dados sobre uma substância e faz a pergunta sobre outra substância. Então veja bem, velocidade média de B no mesmo intervalo de tempo. Nossa, do B? Mas eu tenho dados sobre o A. Como é que eu faço para calcular a velocidade em função do B sem dados? Parece que a gente não tem dados, mas a gente tem. Olha só. Veja bem. Cada 3 mols de A que são consumidos, ao mesmo intervalo de tempo, consome-se 1 mol de B. Está ali, no coeficiente estequiométrico, no balanceamento da reação. A proporção é 3:1. Isso quer dizer que a velocidade em função do B é 1/3 da velocidade do A. É só pegar a velocidade de A e dividir por 3. Veja, faz uma como é que chama? Regrinha de 3. Olha como é que me fugiu agora. Veja, cada 3 mols de A que são consumidos, a gente consome 1 mol de B. Se a velocidade do A, que a gente calculou no slide anterior, é 1,5 mol por minuto, a velocidade do B vai ser 1,5 dividido por 3, que no caso seria de meio mol por minuto, ou meio mol por litro por minuto, depende da unidade que for dada. Simples, né? Não tem segredo, é só transferir de um para o outro, pensando em mols, tá bem? Por causa do balanceamento. Olha só, como é que a gente pode deixar uma reação mais rápida ou mais lenta? É necessário saber, porque existem fatores que influenciam na velocidade de uma reação, então a gente pode manipular, deixar essa reação mais rápida ou mais lenta, e o vestibular gosta disso. Veja, primeiro, temperatura. Como é que a temperatura afeta a velocidade de uma reação?
Ele aumenta a energia cinética das moléculas. Está escrito aí, ó. Deixa as moléculas mais rápidas. Com isso, aumenta a frequência dos choques. Lembra que eu falei que a cada 1 milhão de choques, um é efetivo, um atinge aquelas condições? Se você aumentar a frequência, ou seja, o número de choques em função do tempo, você vai ter um processo mais rápido. Tá bem? E com isso a gente tem, então, um aumento da velocidade da reação. Beleza? Agora, voltando, uma coisa que você pode guardar que às vezes faz sentido em alguns processos. Tá? A cada 10 graus que aumenta a velocidade da reação, a gente duplica a velocidade. Tá? Cada 10 graus que a temperatura aumenta, a velocidade é multiplicada por 2. Então isso pode te ajudar às vezes em algumas situações. Não é válido para todas as reações, mas se for necessário, use essa regrinha. Tá bem? Concentração. Como é que a concentração afeta a velocidade de uma reação? Olha só, quando a gente tem um aumento de concentração, a gente tem um aumento do número de moléculas por espaço, por volume. Então você facilita os choques, né? Você aumenta a frequência de choques. Aumentando a frequência de choques, a reação fica mais veloz. Tá bem? Superfície de contato. Quando você tem um reagente sólido, veja bem, um reagente sólido, quanto mais triturado ele tiver, mais rápida vai ser a reação. Tá bem? Como há necessidade do contato entre os reagentes, a reação fica mais rápida. Quem nunca colocou fogo num bombril? Né? Coloca fogo no bombril e gira, aquilo joga faísca para todo lado. Né? O bombril é feito de aço, mesmo material do ferro. Vai tentar colocar fogo no ferro, num prego, por exemplo. Nossa, você não vai conseguir, vai precisar do maçarico, vai ser super difícil e tal. Agora no bombril está tudo triturado. Né? Então a gente tem uma superfície de contato com outro reagente, que é o oxigênio, muito maior. Então a reação fica mais veloz. Tá? Quanto mais triturado o reagente sólido, maior a velocidade da reação. Joia? Agora olha só, o uso de um catalisador. Isso daqui vestibular adora. Então veja bem. Vamos pegar de novo aqui um gráfico, tá bem? Temos os reagentes, temos os produtos. A mesma reação que eu usei como exemplo anteriormente, ó, uma reação endotérmica, tem a sua energia de ativação. Né? Então tem que subir o morro para depois andar sozinha. Né? Até atingir o complexo ativado lá, beleza? Então, energia de ativação vai do reagente até o topinho da montanha. Então, olha só, quando a gente usa um catalisador é uma substância que não é um reagente e não é um produto, mas ela entra participando do processo e ajudando o processo, deixando o processo mais rápido, tá? Aumentando a velocidade desse processo. Não importa a maneira de ação do catalisador, tá? O que importa é você perceber que é uma substância de fora que é adicionada e vai deixar a reação mais rápida, tá bem? Veja bem, a reação ela aconteceria sem o catalisador, normalmente, só que bem mais lentamente. Com o catalisador, ela fica muito mais rápida. Por quê, Beto? O que o catalisador faz? Existem diversas maneiras ou mecanismos de catálise que a gente chama. Porém, a gente pode simplificar tudo isso com um termo, ó, dizendo que o catalisador diminui a energia de ativação. Ou seja, é como se ele criasse um atalho, né? Um atalho ali energético para a reação. Tá? Então você pode usar essa justificativa e o vestibular ele vai até aí. Tá? Ele pede apenas isso. Como o catalisador age? Ele diminui a energia de ativação. Então o complexo ativado é formado utilizando-se menos energia ali no caso. Tá bem? Com isso a reação fica mais rápida. Tem um detalhe importante, olha só. Tá vendo a diferença das curvas? Sem catalisador e com catalisador? Com catalisador é sempre a curva que parece um atalho, tá? Com menor energia de ativação. Veja lá, o ΔH não se modifica, hein? ΔH é a diferença de energia entre produtos e reagentes, variação de entalpia. Ele não muda, o catalisador só diminui a energia de ativação. Tá joia? Então bora lá. Detalhe importante que você tem que guardar, tá? Diminui a energia de ativação. O complexo ativado vai ser menos energético, a reação fica mais rápida. Mas não era bem isso que eu queria falar. Olha aqui, ó. Tá?
O catalisador ele vai participar do processo, tá bem? Porém, ele não é consumido. Existem exercícios que perguntam qual é o catalisador do processo. Vixe, Beto, como é que eu vou saber? É aquela substância que é colocada no início do processo e ela vai aparecer no final de novo. Tá bem? Então, se você começa uma reação com 1 grama de catalisador, no final você vai ter 1 grama desse catalisador. Mesmo que ele seja consumido durante o processo, ele vai ser reestruturado, ele vai ser regenerado na reação química. Tá? Enzimas, catalisadores biológicos. Tem exercício que faz essa associação. Tá? Na biologia, a gente chama catalisador de enzima. Tá bem? E não se esqueça, o ΔH não se modifica. A reação vai, se ela libera energia, ela vai continuar liberando e a mesma quantidade. Se ela absorve, ela vai continuar absorvendo e a mesma quantidade de energia. Ok? Então, por exemplo, um processo como esse, quem seria o catalisador? Ah, o Beto falou que ele aparece numa etapa e aparece na outra. Cuidado, tá? Ó, o KIO, ele seria um intermediário. Lembra do cálculo estequiométrico? É produto na reação de cima e reagente na de baixo. O catalisador é o KI. Ele foi adicionado no início dos processos, lá no reagente, na fase inicial. E ele é regenerado lá no final como produto. Tudo bem? Então tá aí. Um resumo dessa reação, ó, você pode ver que o KI nem aparece lá na reação global. Tá joia? Vamos lá, agora uma parte extremamente importante. Lei da ação das massas. Veja, é uma equação de velocidade para a reação. Tá? Então, olha só, vamos ler aqui. Ó. A velocidade de uma reação é proporcional ao produto das concentrações em mol por litro dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos ou aos seus expoentes. Não entendi, Beto. Vamos com calma, vamos lembrar. Olha só, imagine uma reação como essa, tá bem? A velocidade dessa reação, ela vai depender de vários fatores, como a gente falou, temperatura, superfície de contato, utilização de catalisador. Mas esse K, que é uma constante, ele me fala o seguinte, como ele é constante, todos esses fatores que têm a sua influência na velocidade, vamos colocar aqui, ó. Todos esses fatores que têm sua influência na velocidade, esses fatores não estão sendo modificados, estão sendo mantidos constantes, tá bem? O que está variando é a concentração dos reagentes, ó, A e B. Então a velocidade depende da concentração dos reagentes, tá bem? Agora, nessa equação, tome cuidado com o seguinte, você não pode colocar uma substância sólida, tá? Sólido não entra. Então ele depende da concentração do A e do B. Mas como seus coeficientes são diferentes, a influência ali vai ser diferente, tá? Veja bem. Vamos colocar o expoente de A, x, e chamar o expoente de B, y, tá? Esses expoentes a gente chama de ordem, tá? Então o A tem ordem x e o B tem ordem y. E a gente tem que saber, tem que descobrir essa ordem para montar a reação direitinho. É essa ordem que vai me mostrar, na verdade, a influência da concentração de cada um dos reagentes. Beto, estou meio confuso. Vamos com calma. Olha só. Tá? Passar mais um aqui. Olha só. Primeiro, vamos supor que a gente tenha num exercício apenas uma reaçãozinha sendo mostrada, a equação dela e mais nada. Tá? Ou seja, uma reação que ocorre em uma etapa só e a gente chama isso de reação elementar. Como é que eu descubro a equação da velocidade? Tá? Ou lei de ação das massas. Então a reação está aí, certo? Beleza. Vamos colocar que x e y vão ser os coeficientes estequiométricos. Então, os valores aos quais as concentrações estarão elevadas serão 2 e 3. 2 para o A e 3 para o B. Tá bem? Então, olha só. Por aqui, a equação da velocidade. Eu vou colocar a constante K ali, dizendo que tudo está mantido constante. E, como o coeficiente do A é 2, eu elevo o A ao quadrado. Como o coeficiente do B é 3, eu elevo o B ao cubo. Está feito a equação da minha velocidade. Então, eu digo que essa reação ela é
Em relação ao A, de ordem 2, ou segunda ordem. Em relação ao B, ela é de ordem 3, ou terceira ordem. Agora, quando ele pergunta a ordem da reação, sem especificar de qual reagente você está falando, você vai somar as ordens de todos os reagentes. Nesse caso, tem ordem 2 e ordem 3, somando então a gente vai ter ordem 5, ou a reação como um todo tem ordem 5, ou é de quinta ordem. Tudo bem? Bora! Então não se esquece, tem só a equação? Velocidade depende de uma constante K e das concentrações dos reagentes A e B. E essas concentrações elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Ok? Olha só, preste atenção no seguinte. Qual é a importância dessa reação? Imagine, dessa equação. Imagine que você trabalhe numa indústria que produza a substância C. E chega o seu chefe e fala, ó, precisamos produzir C mais rápido. Aí você se lembra que o aumento da concentração de um reagente, vamos supor o A, você aumentar a concentração do A, você vai deixar a reação mais rápida. Mas o quanto eu vou aumentar a concentração do A? Se eu dobrar a concentração do A ou triplicar a concentração do A lá no reator, a velocidade vai aumentar quantas vezes? A gente tem que tomar cuidado. Às vezes uma reação é exotérmica e a gente aumenta muito a velocidade dela, o que acontece? Ela vira uma explosão, né? Então a gente pode destruir o reator de uma indústria aumentando muito a velocidade de uma reação exotérmica. Então a gente não pode aumentar a quantidade de um reagente ou a concentração dele sem pensar na consequência, o que vai acontecer com a velocidade. E é isso que essa equação mostra. Olha só. Suponha uma reação na qual os reagentes A e B são de ordem 2. Tá bem? 2 para os dois. Qual seria o efeito sobre a velocidade se dobrarmos as concentrações de ambos os reagentes? Como assim, Beto? Ó, velocidade está ali. Bem, a equação, ordem 2 para os dois no caso. Ele quer saber o que vai acontecer com a velocidade se a gente dobrar a concentração do A e dobrar a concentração do B. Eu vou mostrar aqui na canetinha, tá? E depois a gente continua no slide aqui. Olha só. Dobrando a concentração do A, a gente estaria multiplicando a concentração de A por 2. Tá? Quando a gente tira esse 2 daqui de dentro, ó, jogando ele aqui na frente, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Ou seja, tudo isso daqui é a velocidade da reação. Se eu elevo 2 ao quadrado, essa velocidade estará sendo multiplicada por 4. Ou seja, quando a ordem 2, se eu dobro a concentração, a velocidade é multiplicada por 4. Tá bem? Vamos supor que eu triplique a concentração. Ó, deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Apagadinha aqui, olha só. Vamos supor que eu fale o seguinte, que eu triplique a concentração do A. Para saber o que vai acontecer com a velocidade, é só tirar o 3 daqui de dentro. Ó. Vamos tirar ele lá de dentro. O 3 vai sair elevado ao quadrado. Está vendo a importância da ordem? Elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Isso quer dizer que a reação vai ficar 9 vezes mais veloz. Está entendendo? Então, olha só. Apagando tudo para não ficar feio, né? Nesse exemplo, que está aqui no nosso slidezinho, estou falando de duplicar ou dobrar as concentrações dos dois. Vamos ver como é que fica isso. A equação da velocidade está aí, né? Elevado a 2. Agora veja bem, quando eu dobro a concentração do A e do B, tá? Eles se mantêm elevados ao quadrado. Então eu vou tirar o 2 de lá de dentro dos dois reagentes. Tá bem? O que eu vou ter então? Olha só. Aí a equação da velocidade. Então eu tenho 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então esse 2 saiu daqui e esse 2 saiu daqui. Tá joia? Repare que aqui, ó, é igualzinho aqui.
Ou seja, tudo isso aqui é a velocidade, que vai ser multiplicada por quanto? É só continuar o slide. Tá? Então, 2 ao quadrado, 4, 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 4, 16. Então, para esse caso, se eu dobro a concentração dos dois reagentes, a reação vai ficar 16 vezes mais veloz. Tá bem? Então, a minha ação foi dobrar a concentração dos reagentes. A consequência foi a reação ficar 16 vezes mais veloz. Tá bem? Essa é a função da lei de ação das massas, da equação da velocidade de uma reação. Tá bem? Primeira maneira, como é que a gente descobre essa equação da velocidade? Fazendo o quê? Vamos voltar aqui rapidamente. Ó, né? Tenho a reaçãozinha, eu pego a concentração dos reagentes e elevo aos coeficientes estequiométricos. Ok? Aí eu descubro a ordem. Isso se a reação for elementar, se você tiver uma reaçãozinha e mais nenhuma informação. Vamos para o segundo caso. Ó, passando aqui, rapidão. Para reações não elementares. O que é isso, Beto? Reações que ocorrem em etapas. Uma reação, depois ocorre a outra, depois ocorre a outra, depois ocorre a outra, ou reações em cadeia, tá bem? Então, para reações em etapas é muito simples. Você vai montar quase do mesmo jeito, mas você vai basear a equação da velocidade na etapa lenta, tá bem? Então, ó, vamos olhar aqui o seguinte, tá? Ó, essa é a reação. Quais são as etapas para ela ocorrer? Então foram dadas duas etapas para essa reação. Tá? Segunda etapa, tá jóia. E aí, veja, você vai montar a equação da velocidade com base na etapa lenta. Beto, mas a reação global é outra, é essa daqui. Não interessa. Vai na etapa lenta e monta a equação da velocidade. Como é que eu sei qual é a etapa lenta, Beto? Vai estar escrito etapa lenta lá. Não tem segredo, tá bem? Então, olha só, a equação da velocidade vai ser, você pega os reagentes da etapa lenta. Lembre-se, não coloque sólido na equação da velocidade, hein? C elevado ao quadrado e B elevado à primeira. Portanto, nós temos ordem 2 para o C, ordem 1 para o B e ordem 3 para a reação, que seria a soma de 2 mais 1. Tudo bem? Beleza! Então, agora a parte que o pessoal considera mais difícil, tá? E a parte como a gente determina mesmo a velocidade de uma reação. Na prática é isso que é feito, tá? São feitos experimentos. Nesses experimentos a gente vai alterando as concentrações dos reagentes. Altera a concentração de um, vê a consequência na velocidade. Entendeu? Você põe a reação para correr com uma velocidade. Pede o tempo, vê com uma concentração de reagentes. Mede o tempo, calcula a velocidade. Faz a reação ocorrer de novo, só que agora com uma concentração maior de um dos reagentes. Você vai lá, deixa correr, calcula o tempo, calcula a velocidade e aí você vai ver a alteração na velocidade provocada por aquele aumento daquele reagente que você modificou a concentração. Qual foi a sua ação e qual foi a consequência? Vamos ver um exemplo. Ó, imagine aqui que a gente tenha um experimento realizado em 3 etapas. Foram 3 experimentos, tá? Então, no primeiro experimento, veja, a concentração da substância A, que foi colocada lá para reagir, né? A concentração de A era 0,1 mol por litro. A de B, 0,1 mol por litro. Ele fez a reação, ocorreu, mediu o tempo, calculou a velocidade e o valor obtido de velocidade foi esse. Ele fez um novo experimento, tá? Só que agora esse novo experimento, ele mantém a concentração do A constante, tá vendo? E dobra a concentração do B. Tudo o que acontecer na velocidade vai ser em função do B, tá? Da mudança do B, do fato dele ter dobrado a concentração do B. Depois ele faz o quê? Olha só, comparando, aí você tem que achar quem vai comparar com quem. Veja, a gente compara 2 reações, 2 experimentos. Veja, aqui ele mantém constante e aqui ele dobra. É perfeito para descobrir a influência do A, tá bem?
Deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Ó. Agora veja bem. Vamos pegar aqui. Olha. Comparando o experimento 1 com o 2. É perfeito para descobrir a influência do B. Porque ele dobra a concentração do B e mantém esse aqui constante para não atrapalhar. Então você que tem que procurar, né, o exercício te dá os quadros, você tem que procurar quais os experimentos que você vai usar para comparar, beleza? Então, procure sempre um experimento em que ele mantém um fixo e o outro variando, tá? 2 experimentos no caso, né? Desculpe. Então, olha só, o A variando, né? Dobrou a concentração de A. Qual a consequência da velocidade? A velocidade dobrou também. E aí, Beto, o que eu faço? Ó, primeira coisa. Deixa eu pôr aqui. Vamos pôr aqui nesse cantinho. A concentração de A vai entrar na equação da velocidade? Vai, porque ele influenciou na velocidade. Veja, quando ele dobrou, o que aconteceu com a velocidade? Olha lá, foi multiplicada por 2, também dobrou. Ou seja, quer dizer que o 2 saiu daqui de dentro valendo 2. Isso quer dizer, então, que a ordem aqui só pode ser 1. Você pode pensar também da seguinte maneira. Você pode pensar também da seguinte maneira. Vamos apagar para a gente escrever mais um pouquinho. Se você tem facilidade para guardar essas coisas, pense assim. Qual foi a ação que ele fez? A ação foi dobrar a concentração do A. Beleza? Qual foi a consequência na velocidade? Tá bem? A ação elevado ao que você quer descobrir, que é a ordem, dá a consequência. Então, por exemplo, a ação foi multiplicar por 2, a consequência foi a reação ser multiplicada por 2, então quer dizer que o x aqui vale quanto? Que o x vale 1. Tá bem? Então, descobriu a ordem do A. Olha só, agora, só colocando ali já, né? Procurando então uma situação em que ele varia a concentração do B e mantém o A constante para não atrapalhar. É comparando o experimento 1 com 2. Veja o que acontece com a concentração de B. Qual foi a ação dele? Ele dobrou a concentração do B. Qual foi a consequência na velocidade? A velocidade ficou 4 vezes maior. Então veja, né? Vou colocar aonde? Aqui embaixo. Já devo estar na frente da tela, tudo. Olha só. Então, a ação... Olha a letrinha. Tá? Elevado à ordem é igual à consequência. Né? Qual foi a consequência lá? Né? A reação, a velocidade da reação foi multiplicada por 4. Então, a ação foi multiplicar por 2. 2 elevado a y é igual a 4. Então, o y vale 2. Pronto, achou a ordem do B lá, ok? Então, colocando aqui, ação elevado a y é igual a consequência. Então, o y vale 2. Joia? Então, exercício importante, hein? Costuma cair muito isso. Olha só, tá aí as conclusões que a gente tira. A ordem do A foi 1, a ordem do B foi 2, tá? Chegou na equação da velocidade. Se um reagente, tá, nos experimentos, você alterar a concentração dele e a velocidade continuar a mesma, ele não entra na equação da velocidade. Ou se entrar, ele entra elevado a 0, porque qualquer número elevado a 0, né, dá 1. Ou seja, a velocidade é multiplicada por 1, não se altera. Tudo bem! Agora, você vai tomar um cafezinho, vai tomar uma aguinha, descansar essa cabeça, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar em equilíbrio químico, que é uma parte extremamente importante, tá bom? Então, pausinha para o café. Num piscar de olhos, eu tô voltando.
Voltei sem óculos. Não de óculos. Cadê o óculos? Tá aqui, não tá mais, tá aqui, não tá mais. Tô perdido. Então é muito café na cabeça, né? Bora lá falar de equilíbrio químico então. Deixa eu dar um alt tab aqui para entrar na nossa apresentação. E a gente tem aqui equilíbrio químico. Que papo é esse mesmo, Beto? Vamos relembrar. Bora! A constante de equilíbrio fornece informações sobre o comportamento de um equilíbrio. Peraí, mas vamos lembrar primeiro. Equilíbrio químico acontece em reações reversíveis, a maior parte das reações. E quer dizer o quê? Que os reagentes reagem formando produtos. Os produtos também reagem formando reagentes. Então nós temos a reação direta e a reação inversa, beleza? A reação 1 e a reação 2. Quando o sistema está em equilíbrio, nós temos as duas reações com a mesma velocidade, tá bem? Isso faz com que as concentrações de reagentes e produtos tenham valores constantes. Só confirmar um negócio aqui. Opa, beleza. Então isso faz com que as concentrações de reagentes e produtos tenham valores constantes, não se alterem, tá bem? Agora, tem equilíbrio que é atingido, né, com concentrações de equilíbrio, concentrações de reagentes e produtos, onde nós vamos ter muito mais reagente do que produto. Tem reação cujo equilíbrio vai ser atingido, ao contrário, com mais produto do que reagente. Então existe uma relação entre eles no equilíbrio, tá bem? Então é a constante de equilíbrio que a gente vai aprender a calcular agora, que mostra essa situação de equilíbrio. Quem é que predomina no equilíbrio, tá? Essa constante que a gente chama de K, ela mostra se eu tenho mais reagente que produto ou se eu tenho mais produto que reagente. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhada nisso melhor, tá bem? Essa concentração ela pode ser calculada com base na concentração molar ou concentração mol por litro de todos os participantes da reação. Não entra sólido, hein? Tá? Como ela pode ser calculada também com base nas pressões dos gases que participam da reação. A pressão exercida por um gás é uma maneira de mostrar, acaba mostrando também a quantidade de gás lá dentro, tá? Se tem mais, se tem menos, tá joia? Vamos ver de onde que vem essa equação da constante de equilíbrio. Olha só observando uma coisa. Se a gente usar a concentração, a gente chama de Kc. Se a gente usar as pressões de todos os participantes, que a gente chama de pressões parciais, a gente vai chamar de Kp, tá? Olha só, imagine um sistema em equilíbrio, onde eu tenho a reação direta, a reação 1, que ocorre no sentido da sua leitura, tá? A e B reagem, formam C e D. Beto, o que é o Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho? São os coeficientes estequiométricos, os números do balanceamento, tá? Veja, a equação da velocidade 1 ficaria como se a gente montasse com base naquele esquema que a gente acabou de ver, né? Uma reação elementar. A velocidade depende da constante K, né? O K dessa reação, vezes a concentração dos reagentes, A e B, elevados aos seus coeficientes estequiométricos, Azinho e Bzinho. Aí existe a reação 2. A reação 2, a velocidade dela depende das concentrações de C e D. Tá? Nossa, adiantei aqui. Ó. Como? Veja, a velocidade da reação 1 é igual à velocidade da reação 2 no equilíbrio, a gente pode montar o seguinte, ó. Como V1 igual a V2, K1A vezes B vai ser igual a K2C vezes D. A gente vai juntar essas constantes de um mesmo lado, tá bem? Olha lá, K1 sobre K2, é convencionado que esse cálculo deve ser feito assim, e a gente vai ter as concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes, como está aí no seu slidezinho, tá bem? Aí, K1 sobre K2, ó, uma constante sobre o outro. Uma constante dividido por outro vai dar uma constante, que a gente chama de Kc. Tá bem? Então, uma constante dividido por outra, nós temos o Kc, que vai ser calculado com base nas concentrações de C e D e A e B. O padrão é esse, sempre produto sobre reagente. Não pode esquecer. Não pode esquecer que sólido não entra, tá? Outra coisa, se for um cálculo de Kp, ele é feito do mesmo jeito. Só que o Kp, você vai colocar somente os gases lá dentro, tá?
Olha só, vamos voltar só um pouquinho, né? Vamos parar aqui e vamos falar uma coisa. Se essa constante, aqui mesmo nesse slide, vamos rabiscar um pouquinho aqui. Se essa constante ela é dada pela divisão, pela relação entre produtos e reagentes, pensa comigo, um Kc elevado significa que quem está predominando? Imagina você tem um Kc imenso, grandão. Significa que eu tenho mais produto do que reagente, porque é uma divisão, produto sobre reagente. Então, um Kc elevado me mostra, antes de eu realizar a reação, que quando ela chegar no equilíbrio, eu vou ter mais produto que reagente. Já um Kc com valor pequenininho indica o contrário. É uma divisão. Eu tenho um Kc lá no valor de 10 a menos 18. Nossa, que valor pequeno! O que quer dizer isso? Que essa reação vai entrar em equilíbrio. Quando ela entrar em equilíbrio, a quantidade de reagente é muito maior do que a quantidade de produto. Tá? Então eles estarão predominando em relação aos produtos. Isso é importante perceber. Tá bem? O que é que pode mudar o valor dessa constante? Só a temperatura muda essa constante, tá? Então são comuns gráficos envolvendo variação de temperatura e variação da constante de equilíbrio. Bora lá! Grau de equilíbrio é uma maneira de falar sobre o equilíbrio, só que usando porcentagem. Ele mostra a quantidade da espécie que reage. Tá bem? Geralmente ele é dado em função de um reagente. Tá? Então vamos supor, você colocou uma certa quantidade de reagente. A reação começou até chegar ao equilíbrio. Tá? Quando chega no equilíbrio, a quantidade de reagente é fixa ali, né? Ela não muda mais. Quanto que reagiu em relação ao que você colocou? Né? 50%, 20%, 10%? Tá? O grau de equilíbrio mostra isso. Mostra a porcentagem de reagente que passou para o outro lado até ser atingido o equilíbrio. Tá bem? Então veja bem, vamos pegar um exemplozinho aqui, um exemplo do ITER. Vamos ler essa questão. Num recipiente de volume constante igual a 1 litro, inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo gasoso e puro. O recipiente foi mantido a 250 graus e no equilíbrio final foi verificada a existência de 0,47 mols de cloro. Tá vendo? Ele está dando a quantidade inicial desse cara e falou que no equilíbrio ele encontrou essa quantidade. Tá? Qual das opções abaixo contém o valor aproximado da constante de equilíbrio estabelecido nesse cilindro? Então, vamos desenvolver a história dessa reação. Quer ver? A reação é essa. Os coeficientes estequiométricos, né, o balanceamento é 1 para 1 para 1. E aí a gente vai ter o quê? Início, meio e fim. A quantidade que começa a reação, aí tem quem vai reagir, o produto que vai ser formado e o final, que é o equilíbrio. É uma história. Então veja, o que ele falou no início? Que ele colocou 1 mol de pentacloreto de fósforo. Beto, ele não falou a quantidade de tricloreto de fósforo e de cloro. Não precisa, eles são produtos, eles não existem no começo, então a quantidade inicial é 0. Você tem que ter isso em mente. Tá? Ele não vai dar a quantidade de produto inicial. Por quê? Porque não tem. Né? É o pentacloreto que vai formá-los. Aí eles vão ser formados e vão começar a reagir e fazer a reação inversa. Tá bem? E aí ele fala, na história, ele fala que foi encontrado 0,47 mol de cloro. O que quer dizer isso? Se você não tinha nada de cloro e no equilíbrio tem 0,47, no equilíbrio não se altera mais a quantidade, tá? Isso quer dizer que foi formado 0,47 mol de cloro. Tudo bem? Agora, veja bem, qual é o coeficiente estequiométrico aqui? 1 e aqui é 1. Ou seja, quando você forma 1 mol de cloro, no mesmo intervalo de tempo é formado 1 mol de tricloreto de fósforo. Ou seja, eles são formados na mesma quantidade. Então ele te deu a pista só sobre o cloro. Mas aí a gente passa para cá, extrapola para cá. Tá bem? A gente foi lá para o outro, né? E como a proporção é 1 para 1 para 1, isso quer dizer que reagiu aqui, tá? Do pentacloreto de fósforo, quanto? A mesma quantidade, porque a proporção é 1 para 1.
Se fosse 1 para 2, seria o dobro, tá? Então quer dizer que foi consumido 0,47 de pentacloreto e 0,47 de tricloreto também, tá bem? Porque a proporção é 1 para 1 para 1. Se fosse 1 para 2, 1 para 3, é só calcular, tá joia? Agora, cuidado com o seguinte, aqui nos reagentes, tá? Você começou com 1 mol, ocorre, nossa, que rabisqueira, né? Começou com 1 mol, tá bem? Aí, uma parte reagiu até formar produto. Então, aqui a gente subtrai, tá bem? Então, a quantidade que vai sobrar é 0,53 mol. Lá do outro lado, a gente vai somar. Não tinha nada, chegou 0,47, ou seja, soma 0,47 vai ter 0,47. Pronto, você tem todas as concentrações no equilíbrio. Ele quer o Kc? É só jogar na fórmula. Produto sobre reagente, tá? Então, são essas as concentrações, copiando da tabela lá de baixo. Então, vai ser a concentração de produtos, PCl3 e Cl2, sobre PCl5. Substituindo os valores, a gente tem o quê? A letra C como resultado, 0,42. Simples, né? Contei a história, coloquei os valores e achei o Kc. Tá bom? Agora, veja bem, às vezes é importante deslocar o equilíbrio. O que seria isso? Deixa eu voltar lá na reação. Lá no comecinho, ó. Nossa, que volta, né? Eu falei para vocês que a gente tem no equilíbrio a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Deslocar esse equilíbrio significa deixar esses valores diferentes. Então, quando eu aumento uma velocidade e deixo a outra constante ou menor que ela, não importa, eu estou deslocando o equilíbrio para aquele lado que eu aumentei a velocidade. Então eu vou produzir mais daquela substância que essa reação produz e vou consumir os reagentes. Então se eu desloco para a minha esquerda aqui, o que vai acontecer com os reagentes aqui do lado direito? Vão diminuir e eu vou formar mais produto, tá? Se eu aumento a velocidade dessa reação, né, eu vou produzir mais dessa substância e vou consumir dessa, tá bem? Então a alteração na concentração, na temperatura, beleza? Na pressão, provoca o quê? Provoca deslocamento de equilíbrio, conforme a sua necessidade. Vamos ver esses casos, ó. Primeiro, como é que a gente pode alterar a concentração? Guarda o seguinte, aumentou a concentração de uma substância, o equilíbrio vai para o lado oposto. Diminuiu, vai para o lado dele. Tudo na tentativa de compensar. Sabe, lei de ação e reação? Né? Você aumentou a concentração de uma substância, o equilíbrio vai deslocar para o outro lado para consumir essa substância. Como consequência, você vai produzir mais daquelas substâncias ali. Tá? Se você diminui a concentração de alguém, você retira essa substância do meio, o equilíbrio vai tentar compensar, produzindo mais. Então vai deslocar para o lado dela. Tá bem? Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a quantidade dessas substâncias do lado de cá diminua em consequência disso. Olha só. Esse detalhe é importante. Se o exercício falar que mexeu na concentração de um sólido, ele não vai alterar nada no equilíbrio, tá? Já falamos. Olha só, um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tenha essa reação e a gente aumente a concentração de hidrogênio. Aumentou a concentração de hidrogênio. O que eu falei? Quando aumenta a concentração, vai para o lado oposto. Por quê? Olha a velocidade da reação 1, da reação direta, que está com a setinha verde, que está com a equação em verde. Aumentou a concentração de hidrogênio, aumenta a velocidade dessa reação. Né? V1 vai ficar maior que V2. Você vai deslocar essa reação para a sua direita. Aí. Você vai produzir mais amônia e vai consumir o nitrogênio. Beleza? Então você vai produzir mais amônia. Percebeu? Olha só. Vamos então pensar em outra situação. Retirar o nitrogênio. Se eu diminuo a quantidade de nitrogênio, não é retirar completamente. Eu uso um mecanismo que vai retirando o nitrogênio da reação aos poucos. O que é que vai acontecer? Eu diminuí a concentração de nitrogênio, eu diminuí aquela velocidade. A velocidade 2 vai ficar maior. Eu vou ter um deslocamento para o lado do N2, para a esquerda.
né? Então eu estou deslocando para a esquerda. Como consequência, eu vou produzir de novo mais N2, mais hidrogênio e vou consumir a amônia, vou diminuir a concentração de amônia. Tá joia? Temperatura, ó. Reação endotérmica, aquela que precisa de energia. Então, se você aumentar a temperatura, você facilita a reação que precisa de energia, que precisa de calor. Tá meio óbvio, né? Logo, se você diminuir a temperatura, você vai facilitar a reação exotérmica. Você vai deslocar a reação no sentido da exotérmica. Aí, como é que eu sei qual é endo e qual é exo? Pelo ΔH, né? O ΔH dado é sempre no sentido direto, tá bem? No sentido da sua leitura, da esquerda para a direita. Olha esse exemplo. Foi dada uma reação, ΔH negativo. Significa que a reação direta, ó, a verdinha é exotérmica. Portanto, a inversa é endotérmica. Se a gente aumentar a temperatura, a gente favorece a reação endotérmica. Ó, desloca para lá. O N2O4 vai diminuir. O NO2 vai aumentar a sua concentração em função disso. Tá? Mas o que me mostrou se era endo ou exo era o ΔH. Tá bem? Mexer na pressão desloca o equilíbrio? Pode deslocar. Tem gás lá dentro? Tem. O que é que você vai fazer? Contar os coeficientes estequiométricos nos reagentes e produtos. Tá? Coeficiente estequiométrico te mostra lá o número de moléculas. Ó. Vamos pegar aqui a reação da amônia como exemplo. Ó. N2 mais 3 de H2, dando 2 de NH3. Você vai só nos gases. Qual o coeficiente que está aqui? É 1. Então você soma, ó, 1 mais 3 vai dar 4. Beleza? E aqui vai dar 2. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido com menos moléculas. Então, nesse caso, se você aumentar a pressão, você desloca o equilíbrio para cá. Tá bem? Logo, se você diminuir a pressão, você desloca o equilíbrio no sentido do aumento de moléculas. Tudo bem? Porque esses coeficientes são o número de mols. Quanto mais mols, mais moléculas. Tá joia? Considere apenas os gases. Olha a observação aí embaixo. Ok? Olha esse exemplo. Do lado esquerdo, 2. Do lado direito, 1. Aumentou a pressão? Desloca no sentido de menos moléculas. Então, vai deslocar para a sua direita. Ok? Então, ó, aqui está mostrando que ocorre uma mudança de cor, né? Então, você tinha um equilíbrio, né? Se você provoca aí um deslocamento para a direita, aumentando a pressão, a cor castanha do meio vai diminuindo e vai predominando o incolor, ou seja, vai ficando cada vez mais claro. Se você fizer o inverso, o meio vai ficando mais escuro, tá bem? Efeito do íon comum. Imagine você tem um equilíbrio, por aqui, equilíbrio de ionização do ácido hipocloroso, ó. Beleza. E aí você joga lá nessa solução, nesse meio, uma outra substância que tem algo em comum. Ó, joguei HCl, tá bem? O HCl é um ácido também, se ioniza em H+ e Cl-. O que o H+ vai fazer? Ó, ele vai aumentar a concentração de H+ do equilíbrio de cima ali. Aumentou a concentração de H+, o equilíbrio se desloca para o outro lado, tá bem? Ó, vai aumentar a V2, né? Não precisa pensar na equação. Aumentou a concentração, desloca no equilíbrio, o equilíbrio no sentido oposto. Então, aumentou a concentração de H+, quando ele colocou ácido clorídrico, vai deslocar para a esquerda. Tudo bem? O que vai acontecer com a quantidade de HClO? Vai aumentar. Com a quantidade de ClO-, vai diminuir. Tá bem? Ó, íon que reage. É um íon, que vai consumir o outro. Vai reagir com um íon lá que está participando do processo e vai diminuir a concentração dele. Ó, aqui tem um exemplo clássico, né? O ácido hipocloroso formando o hipoclorito, joga o NaOH lá dentro. Hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é uma base, vai liberar Na+ ou H-, tá? E aí a gente tem que lembrar que o H+ e o OH- se neutralizam. Íon ácido e íon básico, né? Então esse OH- que você jogou lá vai diminuir a concentração de H+.
Então o equilíbrio vai se deslocar para a direita, formando mais ClO menos e consumindo HClO. Tá aí. Não precisa pensar na equação, tá? Então você vai deslocar para a direita no sentido do íon que você consumiu, tá bem? Consumiu como? Jogando o H. O H foi lá e raptou o H+. Beleza? Olha esse exemplo clássico. O cheiro característico do peixe é causado por uma substância orgânica denominada tô enrolando a língua já. Metilamina, de fórmula. Aí. O caráter básico dessa substância está indicado no seguinte sistema de equilíbrio. Então, a sabedoria popular recomenda que, logo após o manuseio do peixe, se use o limão para remover o cheiro que ficou nas mãos. Aplicando o princípio de Le Chatelier, apresente uma justificativa para a eliminação do cheiro de peixe pelo uso do limão. Voltando no comecinho do texto, o cheiro característico do peixe é causado por uma substância denominada metilamina. Olha a fórmula dela. É um reagente, tá? Então imagine, você mexeu com peixe, você foi pescar, foi lá limpar o peixe, ficou com a mão cheirando o peixe. Aí você lava a mão, o cheiro não sai. É essa metilamina que está em contato com a água da sua pele em equilíbrio, tá? E ela permanece ali dentro. Então você tem que diminuir a concentração de metilamina, tá? Tá na cara que você tem que deslocar esse equilíbrio para que lado? Para cá. Porque deslocando para cá, você vai consumir essa substância. Agora, como é que eu posso deslocar esse equilíbrio para a direita? Vou apagar essa feiura. Opa! Como é que eu posso deslocar esse equilíbrio para a direita? Então, veja, a dica está aqui, ó. OH-, tá? OH- é um íon característico de base. Se você jogar um ácido, o ácido vai neutralizar esse OH-, tá? Diminui a concentração dele, o equilíbrio se desloca para o lado dele. Como consequência, a metilamina diminui sua concentração. Tá? Agora, né, você não vai lavar a mão com ácido sulfúrico concentrado, com ácido clorídrico. Você vai usar limão, você vai usar vinagre, que aí o que vai acontecer? Olha só. Tá? O ácido cítrico presente no limão, por exemplo, vai liberar íons H+. Esses íons H+, vão consumir o OH-. Beto, eu precisava citar o ácido cítrico? Claro que não. Você sabe que o limão tem característica ácida. Então, use o seu texto. Eu vou adicionar limão, que tem característica ácida, que vai neutralizar os íons OH-, diminuindo sua concentração, tá bem? E provocando, então, um deslocamento do equilíbrio para a direita, no sentido de consumo da substância metilamina que dá o cheiro ruim de peixe. Tudo bem? É isso, galerinha. Então, vamos agora, mais um cafezinho. Vou pausar aqui, um cafezinho, uma aguinha e vamos para os exercícios. Falei que era uma piscadinha de olho? Então, bora fazer exercício. Primeiro exercício seria o número 1. A letra B está marcado aí embaixo do logo do Química Fácil, do Betinho da Química. Então, bora lá fazer esse exercício da letra B só, hein? Então, veja bem, né? Só confirmando aqui a tela, tá tudo ok. Bora! Veja, desenhando aqui na telinha. O texto fala assim: o gás sulfídrico é um gás incolor, tóxico, irritante, muito solúvel em água. Esse gás também contribui para a intensificação da acidez da água da chuva em função da formação de ácido sulfúrico. Aí ele dá uma reação e outra reação, que é o processo de formação do ácido sulfúrico. Na letra B, que é o caso nosso de cinética, química e equilíbrio, ele fala assim, ó: considerando um sistema fechado, repare que tem o sinalzinho aqui do equilíbrio químico, beleza? Veja bem, nós temos uma reação reversível aí, né? Deixa eu só mudar o tamanho, a espessura da caneta, isso. Considerando o sistema fechado, explique o que ocorrerá com a concentração de SO3 ao se aumentar a pressão sobre o sistema 1. Opa, é lá do sistema 1, não é do sistema 2. Então,
que vai acontecer com o SO3, tá? Quando ele aumentar a pressão, né, sobre o sistema 1. E daí uma outra pergunta, tá? Então veja bem, na letra B nós temos o quê? Deslocamento de equilíbrio. No sistema 1, mexer na pressão. Veja, todas as substâncias são gasosas. Contando aqui, eu tenho 2, aqui eu tenho 1 do oxigênio. Beleza? Beleza. Vamos para o lado de cá. E aqui do SO3 eu tenho 2. Então, meu equilíbrio está assim. Aonde eu tenho mais moléculas? Do lado direito, no lado dos produtos. Então, considerando o sistema fechado, explique o que ocorre com a concentração de SO3 ao se aumentar a pressão. Lembra? Aumentou a pressão, o equilíbrio se desloca no sentido de um número menor de moléculas. Então, aqui a gente tem 3 e aqui a gente tem 2. Então, o equilíbrio se deslocar para a direita. Se esse equilíbrio se desloca para a direita, vai formar mais SO3. Tá? Então, bem objetivo. Explique o que ocorrerá com a concentração de SO3 ao se aumentar a pressão sobre o sistema. Então, vamos por aqui. A concentração de SO3 aumentará. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de um número menor de moléculas. Está explicado, né? E ainda ele pergunta assim, e o que ocorrerá com o sistema ao se diminuir a temperatura? Tá? No sistema 2. Então, vamos olhar. Vamos lembrar uma coisa. Aumentou a temperatura, favorece... aumentou a temperatura, favorece que tipo de reação? A que precisa de energia, a endo. Diminuiu a temperatura, favorece que tipo de reação? A exo. Tá bem? Então ele fala aqui, diminuindo a temperatura. Então, primeiro você vai definir qual é endo, qual é exo. Nesse sentido e nesse sentido. Tá? Então, se o ΔH é negativo e a gente conversou na revisão de conteúdo que o ΔH é da reação direta, significa que a reação direta é exo. Logo, a inversa é endo. Tá, e daí, Beto? E daí que o aumento da temperatura favorece a endo, diminuição favorece a exo. Ele perguntou sobre diminuir a temperatura. Então você vai favorecer a exo, você vai deslocar o equilíbrio para a direita. Tudo bem? E o que ocorrerá no sistema 2 ao se diminuir a temperatura? O sistema 2 será deslocado no sentido de formação de ácido sulfúrico. Numa resposta de prova, não é legal, muito legal falar que vai deslocar para a direita ou para a esquerda. Você fala no sentido de formar tal substância ou de consumir tal. Beleza? Como ele está falando no exercício de formar ácido sulfúrico. Então, se vai deslocar para a direita, no sentido exotérmico, vai deslocar no sentido de formação de ácido sulfúrico. Beleza. Vamos para o próximo. Próximo exercício, olha que facinho, Em junho de 2017, durante o verão europeu, uma onda de calor contribuiu para o maior incêndio florestal da Portugal. O desastre ocorrido onde tem intestino e te dá um gráfico. Olha só. O que a gente tem nesse gráfico? Celulose, presente na árvore da floresta, e oxigênio. CO2 e água, produtos da combustão.
Tá bem? Tá falando de incêndio, né? Madeira pega fogo, reagindo com oxigênio, produz CO2 e água. Considerando que o oxigênio está em contato permanente com a celulose das árvores e que a reação entre essas duas substâncias ocorre conforme o diagrama abaixo, abaixo, mas está acima, explique por que os incêndios não se iniciam tão facilmente em períodos de baixa temperatura. Poxa, né? É meio óbvio. Para o incêndio começar, você precisa tacar fogo, né? E veja, quando você taca fogo, vamos usar esse termo, você precisa do quê? Você está fazendo o quê? Chegar aqui, ó, né? Você está fornecendo a energia de ativação. E no inverno, né? Isso ocorre acidentalmente. No inverno é mais difícil de acontecer. Por que é mais difícil? Porque é mais difícil de atingir essa energia mínima necessária que a gente chama de energia de ativação, tá? Então, ó, por que os incêndios não se iniciam tão facilmente nos períodos de baixa temperatura? Tá? Porque em baixa temperatura é mais difícil da energia de ativação ser obtida ou atingida. Tá bem? A palavra-chave para a resposta dessa questão seria energia de ativação. Ele queria que você citasse isso, tá? Então o corretor, a hora que ele bater o olho na energia de ativação, a tua resposta já está considerada praticamente correta. Tá bem? Próximo! Maratonistas percorrem distâncias de 40 quilômetros, mas dependem de uma boa oxigenação dos músculos. Se isso não ocorre, o cansaço é extremo e pode causar desmaios. A utilização do oxigênio pelas células ocorre inicialmente pela combinação do oxigênio com a hemoglobina do sangue, formando oxihemoglobina. É a oxihemoglobina que vai carregar o oxigênio e entregá-la nas suas células. Tá bem? Vai captar o CO2, né? A hemoglobina vai captar o CO2 e vai levar para o seu pulmão. Esta oxihemoglobina é o agente de transporte de O2 para as células dos músculos, já que o O2 não se dissolve bem no plasma sanguíneo. Sobre esse tema, responda os itens a seguir. Então, número 7, letra A e letra B, tá bem? Tá aqui marcadinho, ó. Joia. Aí ele fala assim, sabendo que o aumento da acidez no plasma sanguíneo favorece a dissociação do HbO2, ou seja, a entrega da oxihemoglobina entregando o oxigênio, né? Ó, nesse sentido aqui, ó. Beleza? Entregando o oxigênio lá para as células, né? Explique por que, para um indivíduo que possui elevada atividade respiratória, com grande produção de CO2, a quantidade de O2 liberada nos tecidos é maior. Pô, o aumento da acidez, a chave está aqui, tá? O aumento da acidez no plasma favorece a dissociação ou a liberação do oxigênio pela oxihemoglobina. CO2, ó, o indivíduo em atividade respiratória, né, muito intensa, ele produz muito CO2. O CO2 é um óxido ácido, é um óxido que reage com água, uma reação extremamente importante. Essa reação leva à formação de ácido carbônico, que se ioniza em íons H+, e íons bicarbonato. Tá bem? Então, veja bem, um indivíduo respirando e produzindo em alta intensidade, liberando muito CO2 na corrente sanguínea, a gente vai ter uma maior produção de H+. Vai ocorrer um aumento da concentração de H+. Aonde tem mais CO2, nós temos um meio mais ácido. Por que CO2 é adicionado no refrigerante? Para deixar ele ácidozinho, ardidinho, que fica mais gostoso. Tá bem? Então, é o CO2 que vai aumentar a concentração de H+ no meio, deixando o meio mais ácido, tá bem? E favorecendo a dissociação da oxihemoglobina. Só isso.
tá bem? Mas era necessário colocar a reação para ele, era importante. Ah, Beto, eu poderia só citar? Poderia, mas eu acho importante, é uma reação muito comum que cai muito, muito importante, tá? Então é legal colocar, tá bem? Então, ó, a resposta ficaria como? Né? O CO2 dissolvido no sangue aumenta a acidez, favorecendo a dissociação da oxihemoglobina. Tá? O CO2 dissolvido no sangue aumenta a acidez segundo a reação e colocaria a reação para ele. Seria a resposta bem legal. Joia? Tem a letra B, que é a parte mais difícil. Olha só. O desempenho de um atleta numa maratona realizada em uma cidade com altos índices de monóxido de carbono, que é um gás tóxico, tá? É prejudicado. Se a constante de equilíbrio da reação entre oxihemoglobina e CO é 200 e a pressão parcial do O2 é 10 vezes maior que a do CO, determine quantas vezes a concentração de HbCO deve ser maior do que HbO2. O problema desse exercício é que ele não deu tanta informação assim, né? Não deu muita informação. Mas aí a gente tem que ter conhecimento de algumas coisas. O gás monóxido de carbono, liberado na combustão incompleta de combustíveis, né? Não só fósseis, qualquer combustão incompleta libera monóxido de carbono, ele é tóxico. Ele tem uma afinidade por hemoglobina muito grande. Então, o excesso de monóxido de carbono no ambiente, quando você está respirando, esse monóxido se liga à hemoglobina e não quer desligar dele. Tá bem? E aí ele fala o seguinte, ó, tem que ler com bastante atenção, veja. Se a constante de equilíbrio da reação entre HbO2, vamos montar essa reação, ó. Vou pôr outra cor, peraí. Pôr em pretinho. Então, ó, HbO2 e CO, essa é a reação, ó. Bem, ele está falando da constante de equilíbrio dessa reação. E aí, Beto, o que vai ser? O que vai ter de produto? Ah, leia o texto aqui embaixo, ó, que vai ser observar. O2, CO, HbCO. Ah, a hemoglobina vai pegar o CO no lugar do O2. Exatamente, ó. A hemoglobina se liga ao monóxido de carbono e solta o oxigênio. E aí não quer mais desgarrar do monóxido de carbono. Ele fala que essa reação tem um Kc igual a 200, tá bem? E aí ele pede o seguinte, ó, se a pressão do O2 é 10 vezes maior do que o CO, determine quantas vezes a concentração de HbCO é maior do que a de HbO2. Vamos jogar na fórmula? Ó, constante de equilíbrio aqui seria, tá? HbCO, que é produto, vezes a concentração de O2, dividido pela concentração de HbO2, vezes a concentração de CO. Tá bem? Beto, mas ele está falando da pressão de O2, pressão de CO, no mesmo ambiente, tá? Então a gente vai considerar como concentração, a mesma temperatura, tá bem? Então veja bem, ele está falando que a concentração ou a pressão de O2 é 10 vezes maior do que a de CO. Então eu vou substituir a de O2 por 10 vezes CO. Tá bem? E aí eu vou cortar, ó, vou cortar o que? CO com CO. E aí o que eu tenho? Olha só, o Kc vale 200, né? 200 é igual a hemoglobina ligado ao monóxido de carbono dividido pela hemoglobina ligado ao O2. Em cima eu vou ter 10 CO, opa, só 10, porque eu cortei o CO, né? Eu vou ter 10 aqui. E embaixo eu já cortei o CO. Então veja, eu tenho justamente o que ele está pedindo. Quantas vezes a concentração de HbCO deve ser maior que a de HbO2? Então é só passar esse 10 para cá, dividindo, tá? Então, ó, corto 10 aqui com esse zero, né? Eu vou ter que
a concentração de hemoglobina ligada ao monóxido de carbono, dividido pela hemoglobina ligada ao O2, é igual a 20. Então, a concentração de hemoglobina ligada ao CO é 20 vezes maior do que a hemoglobina ligada ao O2. Beleza? É isso. Questão difícil, tá? O texto ali não está tão claro, né, para a gente desenvolver essa questão. Essa questão aí, muitas pessoas já vieram perguntar para mim, né, com dúvidas sobre a resolução dela. Então vamos para a próxima. O processo de remoção do enxofre em refinarias de petróleo é uma prática que vem sendo cada vez mais realizada com o intuito de diminuir as emissões do dióxido de enxofre de veículos automotivos e o grau de envenenamento de catalisadores utilizados. A dessulfurização é um processo catalítico amplamente empregado para a remoção de compostos de enxofre. Aí ele dá a reação de dessulfurização. Sulfurização. A reação química do composto etanotiol é mostrada a seguir. Então, temos uma reação mostrada aqui, e ele fala assim, suponha que a reação de dessulfurização seja realizada em laboratório na presença de concentrações diferentes de etanotiol e hidrogênio, conforme o quadro a seguir. Então, nós temos um quadro onde ele dá experimentos, concentrações dos reagentes, o etanotiol e o hidrogênio, e a velocidade. E pede, com base nos dados apresentados dessa tabela, determine a lei da velocidade. Lembrei, Beto, a tabelinha que aumenta a concentração. Exatamente. Então você vai procurar 2 experimentos em que ele altera a concentração de um reagente e não altera do outro. Então vamos lá. Primeiro eu vou deixar a equação mais ou menos montada aqui. Vou colocar assim. V é igual a K, concentração de etanotiol, vezes a concentração do gás hidrogênio. Beleza. Eu tenho que descobrir a ordem dos dois, o número que vai ali em cima, tá bem? Então, nós vamos olhar para essas reações. Comparando aqui 2 experimentos, veja, a gente vai encontrar, por exemplo, o experimento 1 com o experimento 2. Repare, ele dobra a concentração de hidrogênio e mantém o etanotiol constante. É perfeito para descobrir a influência do hidrogênio. Qual foi a ação? Ele dobrou a concentração de hidrogênio. Qual foi a consequência na velocidade? Também dobrou. Lembra? Ação, elevado a x, vai me dar a consequência. Qual foi a ação? Dobrar. Qual foi a consequência? Dobrou a velocidade. Então, qual é o valor de x? X é igual a 1. Então, aqui, a ordem do H2 é 1. Você não precisa colocar 1 lá, tá? Agora, você vai procurar outra reação, né? Em que a gente vai ter o quê? Que situação? A gente vai procurar a mudança no etanotiol e mantendo o hidrogênio constante para não atrapalhar a interpretação. Repare aqui, a reação 3 com a reação 4. Veja que ele dobra a concentração de etanotiol e mantém o hidrogênio constante. Perfeito para descobrir a influência dele. Quando ele dobrou a concentração de etanotiol, o que aconteceu com a velocidade? Também dobrou. Então está igual de cima. Isso. Então quer dizer que a ordem também é 1? Exatamente. Tá bem? Com base nos dados apresentados pela tabela, determine a lei da velocidade. Determinei. Não precisa pôr 1 em cima, tá? E a ordem da reação. A ordem da reação. É ordem 1 em relação ao etanotiol e 1 em relação ao hidrogênio. Mas da reação é ordem 2. Ok? Agora, ainda tem a letra B dessa equação, né? Dessa questão, desculpe. Então, vamos lá. A reação química do composto etanotiol é mostrada a seguir. Tá. Considerando que a velocidade média da reação de dessulfurização de um certo intervalo de tempo é de 10 mols por segundo em relação ao etanotiol.
A velocidade em relação ao etanol é de 10 mols por segundo. Isso. Aí ele pergunta assim, determine a velocidade da reação em relação ao gás sulfídrico, que é esse cara aqui, tá? Dada em grama por segundo. Beto. Ele quer a velocidade em relação ao H2S? É. Só que ele quer em grama por segundo. Vamos com calma. Ó, se a gente pegar aqui, qual é a proporção aqui, ó, coeficiente estequiométrico do etanol e do gás sulfídrico? 1:1. Isso quer dizer que a velocidade do gás sulfídrico também é de 10 mols por segundo. É a mesma velocidade em mols, porque a proporção é de 1 mol para 1 mol. Mas, Beto, ele está pedindo em grama por segundo. Tudo bem, é só transformar esses 10 mols em massa. Descobriu a massa? Pronto, gramas por segundo. Então, vamos lembrar, H2S. Vamos calcular a massa molar dele. Ó. Desculpe. Temos hidrogênio. Quantos? 2. Cada um pesa 1. Dá 2. Quantos enxofres? Enxofre tem 1. Que pesa quanto? 32. Então, 32 aqui. Somando essas massas, a gente tem a massa molar do H2S, que é 34 gramas por mol. Se a massa molar é 34 gramas por mol, e aqui eu tenho 10 mols por segundo, então serão 340 gramas. Beleza? Então, a velocidade do H2S é de 340 gramas por segundo. Beleza, galera? Então é isso. Cinética química, equilíbrio químico, revisão completinha com vários exercícios feitos e toda a teoria para você. Repita quantas vezes você quiser, tá bom? E estude. Pega firme que vai valer a pena. Tá joia? Cada escolha uma renúncia, hein? Chora, mas estuda. Abraço!